você tem problema de relacionamento, sente que você sempre está escolhendo pessoas que não estão disponíveis afetivamente, está sempre se envolvendo em triângulo afetivo, né? Se você tem dificuldade em encontrar aquele parceiro ideal, né, dentro do que você, né, entende como ideal, você vai ter muitos entendimentos aqui hoje nesse episódio. Você vai entender os motivos, as raízes, as origens dessas dificuldades na sua vida, tá bom? Então fica aqui comigo porque vai ter bastante entendimento aqui. Então, essa fase edipiana, ela vai aproximadamente ali dos 4 aos 6 anos, tá? Mas entendam que dentro das escolas psicológicas há controvérsias, tá? Algumas escolas consideram um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Entendam que às vezes você vai pesquisar sobre essa fase em outro material, vai dar diferente, tá? Mas vamos trabalhar aqui com essa idade dos 4 a 6 anos, porque a gente vem vindo numa sequência, né? A fase oral, do 0 aos 2, dos 2 aos 4, a fase anal, e agora então a fase edipiana. Mas às vezes essas fases, elas meio que se mesclam, já começam um pouquinho antes, ainda finalizando anterior, mas didaticamente, normalmente, é entre os 4 e os 6 anos aproximadamente, tá? Então, essa é o período da fase edipiana. Nessa fase, a gente está construindo as nossas conclusões sobre o nosso valor, né? Por isso que a Vênus, ela é muito forte nessa fase, tá? Porque a Vênus, ela diz respeito ao nosso valor, mas não é só ela que se constela, tá? Ela é a principal, mas outros também, tá? E principalmente o sentido do valor relacionado à nossa beleza, ao nosso senso estético, ao quão atraentes a gente se sente para o outro, o que a gente gosta, o que nos atrai no outro. Tudo isso está sendo ativado nessa fase edipiana, que é a fase que vai dos 4 aos 7 anos. Por quê? Porque nessa fase, o que está sendo ativado é a nossa percepção das diferenças entre masculino e feminino. A gente começa a entender que existe o pai, a mãe, o homem, a mulher, o menino, a menina, e a nossa contraparte, ou seja, se você é mulher, a sua contraparte masculina está sendo ativada. E se você é um menino, a sua contraparte feminina está sendo ativada. E você projeta isso no progenitor do sexo oposto. Então a menina projeta no pai, o menino projeta na mãe. Por isso que outros símbolos que também se apresentam nessa fase no caso da menina, o Marte e o Sol, que ela vai projetar no pai, também é ativado nessa fase. E no caso do menino é a Vênus e a Lua também, né, que ele vai projetar na mãe, tá? Mas no sentido da construção dessa autoestima, do seu senso de ser atraente, eu não sei, o que você gosta, essa coisa da atração pelo sexo oposto, essa vontade de conquistar o sexo oposto, que já vai sendo ativado nesse período, é mais a Vênus, tá? Por isso que o principal mesmo, a correlação astrológica principal dessa etapa é a Vênus. Mas o que vai acontecendo, né, nesse período? Como que isso vai se construindo? Basicamente, o que acontece é que você começa a ter consciência maior do pai nessa fase, né? Na fase anal, o pai já entra mais fortemente, você já começa a perceber a presença dele, e ele é uma presença muito importante, inclusive, para ajudar você a ir se separando da sua mãe. O pai tem essa função de te ajudar nessa separação. Então, ele já vai aparecendo. Mas aqui, na fase edipiana, você começa a perceber essa triangulação, né? Então, você percebe que o pai e a mãe, eles formam um casal, e você é o filho ali no meio, e você começa a ter desejo. Se você é menino, o desejo geralmente é mais pela mãe, isso pode variar também, né? Pode sentir desejo pelo pai, também isso acontece, mas pela mãe, ou desejo, se a menina sente desejo pelo pai. Só que aí o que acontece? Você sente essa atração porque, na verdade, é a sua contraparte masculina ou feminina que está sendo ativada. No mais profundo, você está conhecendo essa outra faceta da sua personalidade, sua contraparte. Você projeta isso no pai e na mãe, e aí vai despertando um desejo por conquistar aquele pai ou aquela mãe. Só que aqui temos um conflito, né? Porque esse pai e essa mãe já tem a sua contraparte, né? Então você é filho do pai e da mãe, eles estão ali juntos. Isso pode acontecer também quando tem um padrasto, uma madrasta. É a mesma coisa, você vai projetar então naquele outro quem tá te tirando, né? Então vai aparecer
a rivalidade, nesse período edipiano que a triangulação acontece, que você experimenta o desejo pelo sexo oposto e você vai ter então um rival, porque esse sexo oposto ele já tem alguém. Quando não tem, porque às vezes tem o caso de não ter, isso também traz questões que eu vou deixar para falar mais para frente, mas só para vocês entenderem a dinâmica, né? O que vai acontecendo nessa relação. Então, você vai sentindo aquele desejo e aquela vontade de conquistar aquela mãe, de conquistar aquele pai. Por isso que é aqui que vai se construindo esse senso do quão atraente eu sou para o outro, né? Então, será que a minha mãe vai gostar de mim? Será que meu pai vai gostar de mim? Você está sendo validado ou não pelo seu pai, pela sua mãe? Aí vai se construindo esse senso de ser atraente ou não. E aqui exige uma habilidade enorme dos pais para lidar com isso, porque você não pode rejeitar o desejo desse filho, dessa filha na sua direção, porque isso vai gerar uma insegurança gigante, e isso às vezes acontece, e é por isso que às vezes a gente carrega essa insegurança até hoje na vida, né? Porque o pai rejeita, a mãe rejeita essa investida, né, da criança na sua direção. Você não pode rejeitar, mas ao mesmo tempo você também não pode acolher completamente, porque a criança nessa fase, ela precisa aprender a tolerar a frustração de que ela não vai ter a mãe só para ela não vai ter o pai só para ela. No caso do menino, da menina, é sempre o sexo oposto, na maioria das vezes. Às vezes não também, tá? Pode acontecer. Mas de qualquer forma, é o momento que é preciso que você experimente essa frustração, mas com amor, né? Você entende que não é para você entende que não dá porque o seu pai já tem a sua mãe ou que a sua mãe já tem o seu pai, você entende isso, mas isso não pode ser vindo de uma forma tão forte que arrase a sua autoestima, entendeu? Então por isso que é muito delicado. Essa é uma fase muito delicada que os pais têm que ter muita habilidade para lidar com isso. E é aqui que muitas vezes a coisa embola. Então, eu vou falar do que pode acontecer nessa fase, que talvez vocês entendam muitos dramas de relacionamento que vocês carregam até hoje. O natural, o saudável, seria, então, que essa criança percebe que, por mais que ela queira esse pai, por mais que ela queira essa mãe, não tem condição, porque ele já tem dono, né? E aí, a resolução dessa fase acontece quando eu entendo que, tudo bem, eu não posso ter, mas se eu me espelho no progenitor do mesmo sexo, ou seja, se eu tento ser que nem a minha mãe para ter o meu pai, ou se eu tento ser que nem meu pai para ter a minha mãe, eu vou desenvolver aquelas qualidades, aquelas coisas que eu vejo no meu pai, e aí eu vou então entender que eu vou buscar em outro lugar, né? Então eu busco uma referência, eu tenho uma referência de um masculino e de um feminino, e eu vou em direção à busca dessa mãe, desse pai fora, né? Vou atrás de um parceiro para mim, né? Tolerando essa frustração. Quando isso é feito com amorosidade, a criança se desenvolve, né? Ela sai desse envolvimento, ela entende, ela vai elaborando isso dentro dela, que não tem condições, mas ela, em vez de brigar, de rivalizar com o pai, ela tenta ser que nem ele, ou rivalizar com a mãe, ela tenta ser que nem ela, e ela se desenvolve com uma autoestima preservada. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, o próprio relacionamento do pai e da mãe não está tão bom. E aí esse pai ou essa mãe, ele compra a projeção do filho. Isso é muito delicado quando acontece, né? Porque às vezes o pai coloca mesmo a menina num lugar superior ao da mãe, né? Compra aquela paixão, assume aquele lugar, né, do homem, e aí a menina sente internamente, ela tem uma sensação de vitória, porque, nossa, consegui superar minha mãe, meu pai me prefere do que a minha mãe. Entendam que sempre no caso oposto também, tá? No caso do menino, ele sente, nossa, superei meu pai, minha mãe tá me preferindo. Quando a mãe compra essa projeção do filho e aceita essa paixão e coloca o menino como uma prioridade mesmo, o menino entende, ou a menina entende que venceu. E aí, num nível, isso é prazeroso, mas isso vem carregado de muita culpa, porque ele sente também que ele destruiu o pai, ou a menina destruiu a mãe. Então, fica um conflito, né? Ela se sente culpada, né? Isso, muitas vezes, sabe essa sensação que a gente tem, às vezes, na vida, que você não pode ser descoberto? Essa sensação, nossa, se descobrirem o que eu tô pensando, ferrou, né? Se descobrirem os meus desejos, ferrou. Isso vem dessa fase, porque tem muita culpa envolvida nesse desejo, porque no fundo o desejo é realmente destruir o progenitor do mesmo sexo para ter o progenitor do sexo oposto. Então dá muito conflito nessa fase mesmo, né? E aí, quem aqui sente isso às vezes? Uma sensação de, nossa, não podem descobrir o que eu realmente desejo, o que eu realmente quero. É isso, vem dessa fase, porque você sente que, nossa, você vai ser destruído pelo progenitor do mesmo sexo, se ele souber.
Porque ele é muito maior do que você, ele tem muito mais poder do que você. E se você consegue, se você vence, é essa sensação que às vezes a gente tem de síndrome de impostor, né? Que a gente sente assim, nossa, se descobrirem, né, que realmente eu não tenho condição, porque no fundo você sabe que você é só uma criança, que você não vai ser tão bom como o seu pai pode ser para sua mãe. Você não vai ser tão boa quanto a sua mãe pode ser para o seu pai. Porque eles sim são adultos, eles sim têm condições de suprir as necessidades desse pai e dessa mãe. Então você está carregando um peso, né, que você não tem condições de suportar, tá? É demais para sua idade. Por isso que é muito perigoso quando o pai aceita ou a mãe aceita essa projeção. Você carrega pro resto da vida essa sensação de que, putz, eu vou ser descoberto, vão descobrir que eu não sou tão boa assim, vão descobrir que na verdade eu sou uma farsa, eu sou uma fraude. Então são coisas que a gente carrega desde essa fase. Então é bem delicado. Vocês estão percebendo como vai construindo todo o nosso senso de valor, né, de ser suficiente ou não. Então é muito importante essa frustração que a criança experimenta, de perceber que ela não tem condições de conquistar esse pai e essa mãe, mas ela aprende a buscar no lugar certo e ela aprende a desenvolver as habilidades do pai e da mãe, esperar maturar para ter o momento dela ter o parceiro. Isso é o que forma uma autoestima saudável. E quando o negócio dá ruim nessa fase, nossa, cria uma série de conflitos que normalmente são esses conflitos que a gente redita na vida adulta. Essa tendência que às vezes a gente tem, de que está sempre escolhendo alguém, isso tem a ver com a sensação de fracasso dessa fase. Quando você sente que você não está à altura de quem você gostaria de conquistar. É quando a sua autoestima foi arrasada nessa fase. Porque às vezes o pai também não sabe lidar com a investida do filho em direção à mãe, ele arrasa a autoestima daquele menino, ou vice-versa, a mãe também. Aí você vai sentindo que você não tem condição mesmo de conquistar ninguém, você não pode conquistar nem meu pai, nem minha mãe, não vou conquistar ninguém. E aí você cresce com esse senso de que você nunca está à altura para ser bom para ninguém. Mas às vezes, quando o pai ou a mãe compram, isso fica muito difícil porque você fica pro resto da sua vida preso na síndrome do filhinho da mamãe ou da filhinha do papai. E aí você cresce, o seu conflito na vida é que nunca ninguém está à altura do seu pai ou da sua mãe, né? Sempre esse pai, ele é tão idealizado para a menina, ele é tão perfeito, ele é tão o amor da vida dela, e esse pai comprou essa projeção, ou vice-versa, né? Às vezes a mãe comprou a projeção de ser a mãe perfeita para esse menino, que esse menino cresce um adulto que não pode. É como se ele sentisse até que ele está traindo a mãe, ou a menina que está traindo o pai, se eu consigo conquistar alguém, né? Que seja melhor que ela, ou que possa ocupar o lugar dela, porque esse lugar já está ocupado. Então você fica preso nesse complexo de Édipo, né? Porque no mito era isso, né? O Édipo, ele realmente fica, né, com a própria mãe. E aí ele mata o próprio pai, né? Por isso que é daí que vem, né, o nome edipiano, né, do complexo de Édipo, dessa história. Que na verdade quando ele ficou com a mãe, acho que ele nem sabia, né? Tinha uma coisa assim, não lembro exatamente o mito agora. Mas é uma história trágica, né, que termina na morte e tal. Mas é isso que acontece. Vocês estão percebendo? Estão conseguindo se ver nesses dramas? Então, eu escolho sempre alguém que está inacessível. Por que eu escolho sempre alguém que nunca está disponível para mim? Porque, no fundo, eu carrego uma baita culpa do meu desejo. Porque isso não está resolvido. Um drama que eu não resolvi nessa fase da minha vida, né? Quando isso fica realmente parado, né? Porque isso eu estou falando quando dá ruim nessa fase da vida. O sintoma para você saber se deu ruim ou não é como estão os seus relacionamentos hoje. Então, se você está sempre em triângulo, se você sempre escolhe alguém que não está disponível, ou se você sempre acha que você não está à altura, ou que o outro nunca está à altura, provavelmente você está preso nesse enredo, nesse triângulo entre o seu pai e a sua mãe que você não resolveu ainda. Você ainda não se libertou dessa triangulação. Enquanto você não resolve esse conflito, sua vida afetiva não abre, ou você fica reeditando esses triângulos nos seus relacionamentos. Essa coisa de sempre atrair alguém, aí a pessoa vai e trai, tem sempre um terceiro, tem sempre um rival, você está sempre rivalizando com alguém. Tem a ver com os dramas nessa fase de piano, tá?